Só a ideia, só de pensar em ir para academia já gera uma ansiedade em você, já gera um desconforto, um sentimento ruim. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem o seu desempenho físico e mental em 8 vezes, mesmo após os 50 anos. Quando a gente passa dos 40, dos 50, a gente não quer mais viver em academia, a gente não quer fazer mais esse esforço. Meu Deus do céu, Dr. Alex, não quero ser um rato de academia, não quero ter que passar por isso. Só quando você pensa, só de pensar em ter ali uma interação na academia, ter que fazer qualquer exercício, qualquer coisa lá, imagina, já dá uma ansiedade, já dá quase uma espiral de ansiedade assim na sua mente. Você está sentindo isso hoje? Deixa eu te falar uma coisa. Existem trabalhos que podem ser feitos como preparação para você tirar esse sentimento ruim. Você não consegue nem suportar a ideia de levantar uns pesos ali do lado de um cara estranho, de um musculoso ali do seu lado. Então pensa nisso. Pensa como é que você pode trabalhar esse bloqueio, vamos dizer assim, para você tirar esse desconforto e conseguir chegar no benefício que o exercício físico pode trazer para você. Você tem medo de ser julgado, tem medo de ter, desde o seu ritmo ali da esteira, ser comparado com os outros. O que está incomodando você? Você não tem ideia de como usar aquelas máquinas todas sofisticadas. Você não tem ideia de como é que elas funcionam. Essas situações deixam você em pânico, deixam você desconfortável. Pense o seguinte: você não está sozinho. Existe uma palavra, americano é muito louco, né? Existe uma palavra que chama gintimidação. Intimidação pelo gym, não é pelo gym, é pelo gym da academia. Gintimidação é um termo que se refere exatamente a esse sentimento de desconforto aí. Mas a boa notícia é que você pode superá-lo. Você pode muito bem vencer esse desconforto, vencer essa ansiedade, vencer esse mal-estar relacionado à academia. Também conhecido como intimidação de ginástica. Se você não frequenta academia regularmente, uma forma de fazer essa, vamos dizer assim, essa intimidade, tirar esse mal-estar, é você criar mecanismos, criar estratégias de fazerem você ter mais afinidade com aquele ambiente, fazendo com que esse sentimento de julgamento seja totalmente reformulado na sua mente. Existem gatilhos, presta atenção, existem gatilhos para cada tipo de pessoa, e esses gatilhos, eles diferenciam entre si o jeito que eles afetam a sua consciência, o jeito que eles te dão maior ou menor desconforto em relação a um sentimento ruim, a um sentimento de mal-estar que possa estar gerando simplesmente pela ideia de você ter que ir para uma academia. Então, pensa assim, existem medos comuns, frequentemente associados à ansiedade, ao nervosismo de academia, que podem ser muito bem trabalhados de uma forma geral. É muito importante compreender os seus medos, compreender os medos gerais e como identificá-los, para a gente poder lidar com essa ansiedade em relação à academia. A gente vai trazer aqui algumas possibilidades em relação a isso. Como, por exemplo, o que influencia nisso? Falta de experiência, falta de conhecimento. Quando você entra numa academia, pode parecer que todo mundo lá dentro, que todo mundo que está lá já sabe exatamente o que está fazendo. Se você não sabe, você está por fora. Você se sente intimidado. Às vezes, as pessoas ficam ansiosas porque elas não têm certeza exatamente do que está acontecendo ali, de como é que manipula os equipamentos, do que faz de errado, o que não faz. Isso gera uma inibição. Isso gera uma ansiedade social. Se você está acostumado a malhar em casa ou simplesmente não vai à academia há algum tempo, pode ficar nervoso, pode estar com uma ansiedade em relação a pessoas. Às vezes simplesmente não ir para a academia por muito tempo, por exemplo, pela pandemia aí que aconteceu, ou pela falta realmente de proximidade com o hábito do exercício, pode provocar uma resposta de ansiedade. E aí, quando a gente distingue isso, se é uma resposta ligada à academia ou ligada ao grupo de pessoas estranhas que podem estar próximo a você, aí a gente consegue identificar estratégias melhores, mais específicas para combater exatamente uma ou outra. E aí diferenciar entre as duas. Se você tem uma ou outra, ou se você tem ambas as ansiedades,
pode ter estratégias que podem te ajudar em relação a isso. Uma dessas estratégias é a autoconsciência. Autoconsciência é o que a gente chama. É comum que novatos na academia sintam assim meio desconfortável, meio deslocado ali. Muitas pessoas sentem ansiedade porque estão preocupadas com a opinião dos outros. O que eles vão pensar, como que é a sua aparência. Isso pode ser piorado ainda pelo fato de que as roupas de ginástica deixam, vamos dizer assim, você mais desconfortável com aquele ambiente ainda. Você não tem prazer em usar, você fica desconfortável de ver outras pessoas usando e isso acaba saindo de todo o contexto que você tem de intimidade com algum grau de conforto, de algum grau de se manter, se sentir pertencente a um ambiente que realmente aquele não é o seu. Mas existem estratégias para você se manter no estado de espírito certo para lidar com essa ansiedade do frequentador de academia. Primeira coisa, faça alguma pesquisa primeiro. Sentir-se pronto pode ajudá-lo a se sentir mais confiante. Então faz uma academia, uma pesquisa da academia, como são as instalações dela, o que tem próximo ali, o que a gente consegue fazer em relação ao seu, vamos dizer assim, ao seu trajeto que vai facilitar aquele acesso ali. Como é que isso vai entrar na sua rotina? Como é que a gente pode, de alguma forma, tirar aquela ansiedade de já não ter nenhuma intimidade com aquilo e ainda ter que me deslocar, putz, eu vou ter que fazer um trabalho assim totalmente fora do que eu conheço, vai gerar problema. Então já pega, faz uma lição de casa, vê o que está acontecendo, o que você pode ajustar ou não, e aí como é que isso vai ficar mais cômodo, quais são os horários que vai ficar mais cômodos para você entrar realmente naquilo, fazer aquilo entrar na sua rotina. Passo número 2, faça um tour. Você sabia que tem academias hoje que agendam passeios de acordo com a sua socialização, com a sua solicitação, para você ter uma entrada melhor em relação a uma socialização ali com aquelas pessoas e com aquele ambiente. Então é importante isso para te gerar um pouco mais de conforto, te dar um pouco mais de intimidade ali com aquele ambiente, tá? Pode ser muito mais fácil entrar em uma academia com roupas normais e dizer que você está selecionando uma nova academia, que gostaria de fazer um tour por ela, do que já entrar de cara com roupas que não são as suas, em um ambiente que não é o seu, com pessoas que você nunca viu na vida e que realmente traz esse bloqueio aí pessoal. Então dessa forma você pode obter uma visão geral ali do terreno, o que está acontecendo, o que não é, como que é, qual é a rotina daquelas pessoas, e isso vai te dar um pouco mais de conforto em relação àquele treino que você vai fazer, que você vai ter que já tirar ali da sua zona de conforto, tá? Passo número 3, faça perguntas com antecedência. Quer você pergunte pessoalmente durante um passeio ou ligue para a academia, isso vai gerar um conforto melhor para você. Não vai ter uma hesitação em relação a como vai ser a minha receptividade naquele ambiente, o que eu vou encontrar ali. Eu tinha visto uma coisa online, mas lá não tem, lá é diferente, não tem disponibilidade, não tem aqueles aparelhos todos, ou tem alguns aparelhos que são mais simples. Tem aulas de pilates, quais são os horários, como é que isso vai gerar um certo mais conforto para você e para que isso dê um pouco menos de tensão em relação àquele ambiente novo, aquele ambiente que não é um ambiente que você já quer estar, e ainda mais fazendo uma coisa que você não domina, que você não tem conhecimento nenhum. Ponto número 4, marque uma consulta. Que consulta, doutor Alex? Como assim? Uma consulta consigo mesmo. Se as suas vagas intenções assim de ir para academia estão lá escondidas em várias camadas de ansiedade, você não vai conseguir dar valor àquela, você não vai conseguir dar peso a essas intenções. Então, reflita, pense com você mesmo, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero perder peso, porque eu quero eventualmente ter uma mobilidade melhor, eu quero ter mais autonomia no meu deslocamento espacial, eu quero ter mais energia para aproveitar os momentos felizes com os meus filhos, meus netos. Eu quero aproveitar mais as férias estão ruins, eu não consigo fazer uma caminhada mais longa nas férias que eu já canso fácil. Então pense nesses motivos que você tenha, e aí, a partir daí você vai conseguir ter vamos dizer assim, uma força extra para conseguir vencer esses bloqueios e conseguir ter realmente a introdução na sua rotina
desse programa de exercício que passa a ser um desconforto e passa a se transformar em uma, vamos dizer assim, uma rotina menos traumática para você. Ponto número 5, escolha o momento certo. As academias costumam estar mais lotadas antes e depois do horário normal de trabalho. De manhã cedo, por volta das por volta das 5h30, para vocês terem uma ideia. Durante esses períodos que são mais complicados, assim, a gente acaba tendo mais disponibilidade de atenção dos funcionários, inclusive de disponibilidade de aparelhos, para vocês terem uma ideia. Então isso acaba sendo mais confortável para você ter esse primeiro approach, ter esse primeiro contato ali com aquele ambiente que não é o seu. Durante horários do meio da manhã e mais tarde, tem muita gente na academia. E aí acaba dando conflito, acaba dando mais competição para você não ter uma boa impressão daquele ambiente. Como é que isso vai fazer diferença? Isso vai fazer diferença no jeito que você encara aquela entrada naquele aparelho, naquela rotina nova. E aí isso pode facilitar o jeito ou dificultar o jeito que você vai encarar aquele novo momento de mudança da sua rotina, de mudança do patamar atual. Beleza? Agora que você sabe de tudo isso, aproveita, compartilha esse conteúdo e não esquece, participa comigo do workshop 8 vezes mais desempenho físico e mental, que vai acontecer agora, dia 18 de janeiro, às 20 horas, pelo YouTube, gratuito. Mas precisa se inscrever, precisa estar inscrito, não vai ser uma aula aberta, precisa estar inscrito. Então, acessa o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, preenche seus dados e aí a gente se vê lá.